Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema interessante. É porque chegou para mim um vídeo da atual ministra Marina Silva, e eu achei o vídeo tão interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ela começa dizendo que lá na antiguidade nós tínhamos os gregos, né? E os gregos desejavam muito ser livres e sábios. E porque eles desejavam ser livres e sábios, eles inventaram a democracia. Mas depois nós tivemos os romanos. E os romanos também tinham um desejo. Eles desejavam ser fortes, dominadores, né, terem muita força. E como não é possível dominar pela força o tempo inteiro, eles conseguiram criar o direito, né, o direito, as leis, as normas, não é? Mas ainda haviam os egípcios. O povo egípcio lá na antiguidade, eles desejavam ser imortais. E por desejarem ser imortais, eles criaram uma boa parte dos estudos da medicina, mas eles passavam a maior parte do tempo criando catacumbas, tumbas, né? Para poder os faraós habitarem ali. Quando a gente chega na Idade Média, as pessoas queriam ser santas. E desejando ser santas, ainda assim, elas cometiam os maiores sacrilégios, os maiores pecados, né? As maiores atrocidades contra o ser humano. Por que eu estou falando isso? Porque a gente teve a Inquisição, né? A perseguição, né? Das pessoas, tudo em nome da igreja. Muito bem, chega um determinado momento que nós vamos nos deparar com a modernidade. E na modernidade, há um rompimento com milhares de anos de trajetória civilizatória que existia na antiguidade. Na modernidade, as pessoas então não estão mais interessadas em ser um bom filósofo, ser um grande jurista, né? Ou ser um imortal, ou ser santo. As pessoas começam a estar interessadas em ter, né? Então a gente muda do ser para o ter. Quando a gente vai se dar conta do período de 1960, 1970, bem mais próximo aqui, né, do século XX, há uma revolução cultural. E até as relações afetivas mudam, né? A relação amorosa entre as pessoas sai o foco do amor para entrar o foco de fazer sexo e ter a posse emocional sobre a outra pessoa. Então vejam como houve uma mudança de paradigma, não é? A gente esquece do ser e a gente passa a desejar ter o tempo todo, né? E com esse desejo de ter, né, o tempo todo, a gente fica pensando, mas onde é que vai caber tanto desejo de ter, tanto que a gente quer ter? Quem não quer ter? A gente quer ter qualquer coisa. Aliás, é tão interessante que a gente deseja ter determinada coisa com tanta força e quando a gente tem, perde a graça. Aí eu desejo outra. Então a gente quer ter o tempo todo, não é? E aí, onde é que vai caber esse ter? É preciso ter um buraco muito grande para caber todo esse desejo de ter. E esse buraco nós também criamos. Se chama consumo. Consumo. Então, hoje, nós estamos focando a nossa vida em fazer e ter. Ou seja, fazer e consumir, constantemente. Até o ponto da gente chegar na possibilidade de esgotamento dos recursos naturais. A natureza não dá mais conta de fornecer matéria-prima, elementos da própria natureza para satisfazer o nosso desejo de fazer e ter, né? A gente está chegando ao ponto de esgotamento desses recursos naturais. E a grande questão é que esse desejo sai até do aspecto da natureza, né, das coisas materiais, e migram também para a nossa vida pessoal, para a nossa personalidade, para a nossa forma de agir em sociedade, né? Então, a natureza vem gritando no nosso ouvido incessantemente
de que há limites para ter. Há limites para ter. Só que nós somos aproximadamente no mundo quase 8 bilhões de pessoas que desejam infinitamente ter coisas. E a natureza dizendo para nós, olha, há limites para ter. E aí a gente se pergunta, bom, vamos supor que esse padrão, né, de fazer e ter, que não é do mundo todo ainda, porque existem muitos países que não têm toda essa condição ainda para consumir tanto, mas vamos supor que isso se generalize de tal forma que todo mundo queira consumir. Vai chegar um momento que haverá um ponto, a gente passa de um determinado ponto que talvez seja difícil retornar, não é? Porque passou do limite. Então, o que a gente pode fazer? Né? A pergunta talvez que a gente possa se colocar, é pensar, bom, se eu não posso ser produtivo, se eu não posso ser criativa, se eu não posso ter as coisas, como é que eu vou viver num mundo que me limita? Talvez a chance de sobrevivência nossa seja fazer um deslocamento de novo do paradigma, né? E esse deslocamento é retornar ao ser, porque a natureza tem limites, ter coisas tem limites, mas ser não tem limite. Ter tem limite, ser não tem limite. Como assim? Ser um bom pintor não tem limite. Ser um bom engenheiro não tem limite. Ser uma boa professora não tem limite. Né? Não tem limites, mas ter tem limites. Né? Ainda que a gente ache que isso está muito distante, os limites do ter não está tão distante quanto a gente pensa. Então é preciso fazer uma mudança na chavinha, né? Retomar o ideal do ser. E a gente se pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? É tão difícil, eu estou tão focada em obter coisas, em fazer para obter, né? Eu sempre quero ter, acumular. Acho que talvez alguns de vocês já tenham passado por essa situação que eu vou contar agora. Eu vou contar uma coisa de caso próprio. Sabe aquela situação em que você apareceu no, sei lá, nem tem mais esse programa, Shoptime, né? Isso é coisa de antiga. Mas tinha lá panela, não sei das quantas. Ai, eu quero aquela panela, eu quero aquela panela. Você compra a panela, usa uma vez e guarda no armário, não usa mais. Né? A gente quer ter, né? Então, coisas que não são necessárias, nem sempre é necessário. E aí, eu vou focar agora, trazer essa fala para, né, o discurso de como a gente consegue ser, voltar a pensar em ser. Eu vou focar para a espiritualidade, enquanto um mecanismo que pode nos auxiliar nessa mudança de paradigma. Veja que eu estou falando espiritualidade, eu não estou falando religião, né? Porque as religiões já se renderam ao ter mais igrejas, ao ter mais terreiro, ao ter mais fiéis, ao ter mais dízimo, ao ter, né? Então nós estamos falando de espiritualidade. Não adianta nada uma pessoa ser, por exemplo, iniciada numa determinada raiz religiosa. Não adianta nada essa pessoa ser chamada de mestre não sei das quantas. Não adianta nada essa pessoa ser iniciada em Ifá ou qualquer outra tradição que seja, se ela não conseguir ser uma pessoa melhor. Não adianta. Ela querer ostentar títulos, não é isso, meu irmão? Ela ostenta títulos, ela quer ostentar uma roupa bonita e brilhante para chamar atenção. Ela quer ostentar objetos dos mais variados, místicos dos mais variados, na expectativa de que ela está conseguindo ter mais coisas. Esse é o lado do ego nosso, né? Então é preciso ser melhor, mas melhor para quem? Primeiro para mim. Eu preciso ser melhor como pessoa para mim mesma e depois para os meus pares. Não adianta nada ter esses títulos se a gente não puder ser pessoas melhores. Que pessoas melhores? Melhor mãe, melhor pai, melhor filho, ser uma pessoa do bem. O povo Yorubá, africano, chama isso de Iuapelê. Iuapelê significa bom caráter, bem viver. Uma tradução simplista, né?
É preciso desenvolver esse bem-querer, né? Esse bem-viver, melhor dizendo, né? Esse bom caráter. Porque só assim a gente encontra o caminho para sermos pessoas melhores. E no caso da Umbanda, as outras religiões têm seus mecanismos, vamos falar da nossa, né? No caso da Umbanda, quem pode nos auxiliar nesse sentido são os nossos seres espirituais, aqueles que baixam nos terreiros, né? As entidades que baixam nos terreiros. E por que eles podem nos auxiliar? Porque eles já vivenciaram isso quando estavam encarnados. Já vivenciaram e já transcenderam essa dificuldade. Então eles podem nos auxiliar a empreendermos uma busca por essa mudança de paradigma, porque não é fácil, não é fácil. Não adianta a gente falar assim, olha, eu tenho aqui minha companheira, meu companheiro, que seja, e aí essa pessoa vai dizer para mim, ó, você precisa mudar, você não tá errando, você... Sabe por que a gente não aceita, a gente é reticente? Porque a gente olha e fala, ela é igual a mim, eu vou aceitar que ela fique me dizendo, né? Então, as entidades, você não vai poder dizer isso, porque as entidades espirituais já vivenciaram isso, não é que elas não estavam imunes a isso, já vivenciaram, já passaram dessa etapa e elas estão capacitadas a nos ajudar. Então, quando a gente vem no terreiro de Umbanda, claro que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas peculiaridades, né? Ninguém está dizendo que a pessoa tem que vir como santo, não é isso. Né? A gente traz mesmo os nossos problemas do dia a dia, na expectativa de que a espiritualidade possa nos ajudar. Mas a gente precisa ter algumas atitudes, dar algum passo no sentido de reforma interior. Veja, quando eu falei de títulos, de conhecimento, buscar sabedoria é legítimo. É válido que a gente busque melhorar cada dia mais, mas isso só vai ser útil se puder nos levar a termos atitudes mais humanitárias, mais coerentes, né? E isso começa onde? No outro? Não, tem que começar em mim. Parece uma utopia, não é? Mas tem que começar de algum ponto. Tem que começar de algum ponto, né? Então que seja em cada um de nós. E hoje nós vamos aproveitar que nós teremos a presença de, não agora nesse momento, porque nesse primeiro momento a gente tem a participação dos caboclos, só para dar uma ajustada, né, na gente, mas a gente vai ter a presença daqueles seres espirituais que se apresentam como crianças. E não há melhor entidade para ajustar o nosso emocional, né? Os nossos afetos, as nossas relações afetivas, nossas relações amorosas, as nossas questões psíquico-emocionais, né? Eu observo, atendendo outras pessoas num outro momento, não exatamente aqui, o quanto as pessoas estão com questões emocionais que perturbam a vida, né? Então, vamos aproveitar que nós teremos a presença das crianças, que são verdadeiros mestres do amor e da pureza, para que eles possam ajustar o nosso corpo astral, né? Nosso emocional, para que a gente saia daqui muito feliz. Criança é alegria, né? Eles vêm para isso, trazer amor e muita alegria. Saravá.